Capítulo 13. O palco das ilusões. A noite caiu sobre Paris, trazendo uma lua crescente que mal conseguia romper a névoa fria que subia do rio Sena. No quarto de Nino, a atmosfera estava carregada de uma indignação tóxica. Quase todos os alunos da sala estavam espremidos entre a cama, o tapete e os puffs, discutindo o veredito do diretor Damocles. A advertência formal agora manchava o histórico de Lila e Alia, e o desfile beneficente da escola havia sido oficialmente cancelado. É tudo culpa daquela egoísta, sibilou Alia, andando de um lado para o outro com os braços cruzados, os olhos injetados de frustração. O diretor nem quis ouvir sobre o braço da Lila. A Marinette planejou isso friamente. Ela sabia que se cruzasse os braços, a gente ia se dar mal. Ela queria nos ver de joelhos. Eu só queria que nós fôssemos uma família. Choramingou Lila, encolhida no canto do sofá de Nino, segurando o pulso enfaixado enquanto Rose limpava suas lágrimas com um lenço. Eu me esforcei tanto por essa sala. Falei com tantos contatos internacionais. Mas a maldade da Marinette bloqueou tudo. Eu sinto que a culpa é minha por existir. Não diga isso, Lila, exclamou Kim, batendo o punho na parede. A única culpada aqui é a Marinette. Ela mudou muito. Aquela garota doce de antes morreu. Agora ela é só um poço de rancor e inveja. Sentado em uma cadeira de canto, espremido entre a escrivaninha e a parede, Adrien Agreste observava a cena com um aperto sufocante no peito. Ele tentara ir embora 3 vezes. Inventara que seu pai o queria em casa para o jantar, que a assistente de seu pai, Natalie, estava ligando, mas a turma não o deixou sair. Fica, Adrien. Você é o único que entende como a Lila é sensível. Precisamos do seu apoio, implorara Rose. Sem conseguir criar uma desculpa firme o suficiente para romper a pressão do grupo, ele acabou preso ali, obrigado a engolir o veneno que seus amigos destilavam contra Marinette. Adrien olhou para o celular em sua mão. Ele sabia que Lila estava mentindo sobre o braço, sobre Milão, sobre tudo. Sabia que a culpa do fracasso era exclusivamente da arrogância da classe. No entanto, sua covardia e seu egoísmo o mantinham mudo, paralisado na segurança de sua neutralidade covarde, enquanto assistia ao linchamento verbal de Marinette. Ao mesmo tempo, no telhado do Grand Palais, o silêncio era absoluto. Marinette estava de pé sobre a majestosa cúpula de vidro, o vento agitando seus fios azuis. Ela não usava o traje de Ladybug, trajava suas roupas civis, mas seus olhos carregavam a seriedade de uma general em campo de batalha. Em suas mãos, o Miraculous da raposa brilhava. Trish, disparar, ditou ela, a voz firme ecoando no vazio. O feixe de luz alaranjada a envolveu, e em segundos, a nova guardiã estava pronta. Ela não usava o traje padrão de Rena Rouge. Sob o comando de sua vontade, a roupa da raposa assumira tons mais escuros, um marrom terroso misturado ao laranja vibrante, focado em camuflagem e agilidade. Ela levou a flauta aos lábios. Uma nota suave, quase imperceptível, flutuou pelo ar. Miragem, comandou. Com um estalo de energia mágica, o topo do Grand Palais se transformou. Para qualquer um que olhasse de longe, ou para os sensores de vilões que rondavam a cidade, o cenário era devastador. Uma Ladybug falsa, vestindo o traje clássico, estava caída de joelhos sobre o vidro quebrado. Ela respirava com dificuldade, segurando o braço esquerdo como se estivesse gravemente ferida. Ao redor dela, fumaça ilusória subia, simulando o fim de uma batalha catastrófica. A falsa heroína levou as mãos trêmulas aos brincos, em um gesto de total rendição e exaustão, prestes a retirá-los. Escondida atrás de uma estátua de bronze real, camuflada pelas sombras e protegida pela própria natureza da ilusão, a verdadeira Marinette, agora desfeita da transformação de raposa e usando o seu traje de Ladybug modificado, com o preto predominante, observava o horizonte com um ioiô firme na mão direita. Ela respirava calmamente, o coração batendo em um ritmo controlado. Ele está vindo, Marinette, sussurrou Tiki em sua mente.
Eu sinto a perturbação no Miraculous da borboleta. A ganância dele está nublando qualquer julgamento. Ele não vai resistir. Tique, pensou Ladybug de volta, os olhos fixos no céu noturno. Ele passou anos mandando capangas para fazer o trabalho sujo. Mas ver a Ladybug de joelhos, prestes a entregar os brincos por conta própria? O ego dele é grande demais para deixar que um akumatizado tire esse momento dele. Ele quer o triunfo. Ele quer olhar nos meus olhos quando pegar as joias. De volta ao quarto de Nino, a sessão de difamação continuava a todo vapor. Nós devíamos fazer uma petição para expulsar a Marinette da escola, sugeriu Alia, com os olhos brilhando com uma malícia justificada por sua própria mente distorcida. Uma pessoa assim não pode conviver em sociedade. Ela é um perigo para o bem-estar da nossa classe. Eu assino na hora, apoiou Milene. Adrien sentiu uma náusea terrível subir pela garganta. Ele olhou para a janela do quarto de Nino, desejando desesperadamente ser Cat no ar para poder fugir dali, para não ter que ouvir aquilo. Ele se importava com o próprio tédio e com o próprio desconforto, e aquela reunião estava se tornando insuportável. De repente, as luzes do quarto piscaram. Um calafrio coletivo percorreu a espinha de todos os presentes. Não era um Akuma na sala, mas uma mudança drástica na pressão do ar da cidade. No Grand Palace, a névoa escura se condensou de forma violenta. No centro do telhado, a poucos metros da falsa Ladybug ferida, o tecido do próprio espaço pareceu se rasgar. Um cajado escuro tocou o chão de pedra com um som seco. Das sombras da noite, a silhueta alta, esguia e ameaçadora de Shadow Moth se materializou em carne e osso. O grande vilão de Paris, o mestre dos Akumas, havia mordido a isca. Ele caminhava devagar, a capa escura ondulando com o vento, o visor prateado refletindo a imagem da heroína derrotada. Finalmente, a voz de Shadow Moth ecoou, carregada de uma arrogância teatral e um triunfo há muito esperado. Ele estendeu a mão enluvada em direção à ilusão. O dia da minha vitória chegou, Ladybug. Entregue-me os seus miraculos, e eu pouparei o resto da sua existência miserável. A falsa Ladybug estendeu os brincos ilusórios em sua palma. Escondida na escuridão, a verdadeira Ladybug cerrou os dentes, os músculos das pernas tensos como molas propulsoras. A armadilha estava armada. O predador havia entrado na jaula. E o destino de Paris estava prestes a ser decidido em um único e fulminante segundo. Capítulo 14. O som do metal e a queda do pavão no instante exato em que a mão enluvada de Shadow Moth se estendeu para tocar os falsos brincos na palma da ilusão. Seus dedos atravessaram o vazio. O brilho alaranjado da miragem desfez-se em uma névoa de fagulhas, revelando apenas o teto de vidro deserto do Grand Palace. O olhar do vilão mudou de triunfo para um pânico absoluto em uma fração de segundo. Uma ilusão, rugiu ele, a voz ecoando pelo telhado. Antes que ele pudesse recuar, uma silhueta escura e vermelha despencou do topo da estátua de bronze como um falcão caçando sua presa. A verdadeira Ladybug, com seu traje de linhas pretas predominantes, caiu sobre ele com a força de um raio. O impacto jogou Shadow Moth contra a estrutura de ferro do telhado. Com uma precisão cirúrgica e uma frieza que ela cultivara ao longo de 3 meses de isolamento, a heroína não perdeu tempo com discursos. Enquanto o vilão ainda tentava recuperar o equilíbrio, o ioiô de Ladybug cortou o ar como uma lâmina retrátil, envolvendo o broche do pavão preso ao peito dele. Com um puxão violento e implacável, o metal se desprendeu do tecido. Não! Gritou o vilão, quando uma luz azul escura e violácea explodiu de seu corpo. A fusão foi desfeita. Cume do Uzu foi sugado de volta para a joia, que voou direto para a mão estendida de Ladybug. Ela fechou o punho sobre o Miraculous do pavão, guardando-o imediatamente em seu ioiô. Diante dela, Shadow Moth não existia mais. Restara apenas Rock Moth, sua forma original, com os olhos injetados de fúria e o peito arfando de puro ódio. Ao mesmo tempo,
as telas de todos os celulares de Paris acenderam com um alerta de emergência. As câmeras de segurança automatizadas da prefeitura, instaladas ao redor do Grand Palais, haviam detectado a assinatura de energia dos Miraculous e iniciado uma transmissão automática ao vivo em rede nacional e internacional. No quarto de Nino, a discussão tóxica contra Marinette foi interrompida pelo som simultâneo de mais de 10 notificações. Alia, que estava prestes a sugerir a expulsão da ex-amiga, olhou para a tela do seu tablet. Seus olhos quase saltaram das órbitas. Gente, olhem a TV. Olhem a transmissão, gritou Alia, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. Nino ligou a televisão do quarto rapidamente. A imagem cristalina e em alta definição do telhado do Grand Palais preencheu a tela. Milhões de pessoas em Paris assistiam, boquiabertas, à maior batalha da história da cidade. Cara, a Ladybug armou uma emboscada para ele, exclamou Nino, colando o rosto na tela. Ela pegou o Miraculous do pavão de primeira. Adrien Agreste deu um passo à frente, esquecendo completamente o tédio. Seu coração martelava no peito como um tambor enlouquecido. Ele olhava para a TV, vendo sua parceira lutar sozinha, sem tê-lo chamado, sem dar qualquer aviso. Ele se sentiu terrivelmente excluído, mas o que mais o chocava era a agressividade controlada e a eficiência de Ladybug. Ela não estava brincando. No canto do sofá, Lila Rossi empalideceu drasticamente. Se a Ladybug derrotasse o vilão ali, em um plano solo onde Lila claramente não tinha envolvimento nenhum, sua narrativa de melhor amiga e conselheira tática começaria a ruir diante dos olhos de todos. De volta ao teto de vidro, Rock Moth ergueu seu cajado, desferindo um golpe horizontal violento. Você achou que me venceria apenas com truques de mágica, sua ratazana? Berrou o vilão, avançando com toda a sua força física. Ladybug agachou-se, o golpe do cajado passando a centímetros de sua cabeça, quebrando uma das vidraças do Grand Palais. Ela apoiou as mãos no chão e desferiu um chute giratório duplo no estômago de Rock Moth, fazendo-o cambalear para trás. Diferente das lutas anteriores, onde ela dependia de planos mirabolantes ou da ajuda de uma equipe inteira, Marinette agora usava o ápice de seu treinamento físico e mental. Ela estava focada. Cada movimento seu era um reflexo da independência que conquistara. Rock Moth avançou novamente, o cajado brilhando com uma aura escura. Ele desferiu uma sequência rápida de estocadas, que Ladybug bloqueava usando o fio indestrutível de seu ioiô, criando uma barreira de faíscas que iluminava a noite de Paris. O som do metal colidindo e do vidro quebrando sob os pés dos combatentes era transmitido com clareza milimétrica para as telas de toda a cidade. Você está sozinha, Ladybug. Cadê o seu precioso Cat Noir? Cadê os seus aliados? Zombou Rock Moth, tentando desestabilizá-la psicologicamente enquanto pressionava o cajado contra o ioiô dela em um teste de força pura. Eles te abandonaram. Você não é nada sem eles. Ladybug sustentou o olhar do vilão através da máscara. Seus olhos azuis, transmitidos em close-up para toda Paris, não tinham um único traço de medo ou dúvida. Eu não preciso de ninguém que dependa de aparências para lutar, Rock Moth, respondeu Ladybug, a voz saindo firme e clara pelos microfones da transmissão, ecoando nos televisores, inclusive no quarto de Nino. Eu passei tempo demais protegendo quem não sabia valorizar o esforço. Hoje, a luta é apenas entre a criação e a destruição. E você já perdeu. Com um movimento de alavanca perfeito, ela usou o próprio peso de Rock Moth contra ele, jogando-o por cima de seus ombros. O corpo do vilão rolou pela estrutura de ferro, aproximando-se perigosamente da borda do telhado. A contagem regressiva para o fim do terror de Paris havia entrado em seus segundos finais.